Bom, vamos lá. Boa noite, Isa, tudo bem? Obrigado por você ter vindo, viu? Prazer estar contigo Prazer é aí. todo meu, uma Eu, alegria. eu tava vendo o teu Instagram e tava já apaixonado pelos teus carrosséis lá, muito legais, os carrosséis católicos que você fez. É, Já conheci a tua, começando a fazer. Aham, já conheci a tua família, conheci lá acho que é teu marido, né? É, E foi muito bacana. E de onde você está falando mesmo, que eu esqueci? João Pessoa, Paraíba. Ah, João Pessoa na Paraíba, isso mesmo. É, Então, do calor pro frio, né? Eu tô em Curitiba, aqui estamos com 9 graus aqui, quase congelando, quase congelando aqui. Então vamos lá, que Deus nos abençoe, né? Você quer puxar uma oração amém. para a gente começar? Vamos rezar uma Ave Maria, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco, Bendita bendita sois sois vós entre vós, as mulheres, bendito é o fruto o do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de agora e na nossa hora da morte. nossa Amém. morte. Amém. 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 Que o Espírito Santo nos ilumine, falando em Nossa Senhora. Amém. Estou aqui com a relíquia dos pastorzinhos de Fátima, que legal. Relíquia de primeiro Muito. grau. Relíquia de primeiro grau. É o osso, pedacinho da árvore e outra coisa não consigo ler. Não leio nem em português, imagina em latim aqui, tá pequenininho. Então, que ela nos abençoe. Então, Isa, Amém. você sabe que a gente tem algo em comum, né? Assim, não é o foco da live aqui, mas só uma curiosidade para as pessoas que estão assistindo, né? Eu tive um período da minha vida muito difícil, com 19 anos, hoje eu tenho 47, onde literalmente um padre que ele era bem de esquerda, né? Teologia libertação marxista, assim, a gente foi perseguido na igreja. E aí eu fui me convidaram gentilmente a me retirar da igreja. E na época um amigo meu da igreja batista me convidou para ser pastor, lá fazer curso. E eu acabei não indo por causa da doutrina, né? E você acabou voltando por causa da doutrina. Então isso que é legal, né? Você era batista, Uhum. né? Então, fala para o pessoal quem que é você, fala um pouquinho da tua história, se apresenta um pouquinho para gente. Vou falar. Eu sou Isa Heráclito, eu sou empreendedora, tenho uma loja de maquiagem, né, em sociedade com meu marido. E eu não nasci exatamente, mas eu me criei na igreja protestante, a igreja batista. Fui um tempo da Assembleia, mas um tempo muito curto, ainda na infância. Mas toda a minha vida religiosa, digamos assim, foi na igreja batista. E até os 36 anos, hoje eu tenho 38. Então, eu nunca tinha tido dúvidas sobre a minha fé, vivia uma cristã normal, né? Ia aos cultos, final de semana, enfim. É, E com 36 anos, enfrentando uma crise no casamento, foi quando eu me deparei com os assuntos católicos, digamos assim. Então, não tinha pretensão nenhuma em tornar-me católica, ao contrário, eu achava uma impossibilidade, mas Deus quis, ainda bem, de outra forma, né? Então, esse é um resumo E o teu do marido te resumo. acompanhou aí na jornada ou não? Ele é, ele é, Meu, hum, ele meu é marido, evangélico? quando eu o conheci, ele não frequentava igreja nenhuma, mas ele Ah, tá. foi batizado na igreja católica, recebeu a primeira comunhão, fez a primeira comunhão na igreja católica, mas não era um católico praticante, né? Era só o famoso católico de IBGE. E se dizia Sim. católico, mas não tinha práticas católicas. Então, Infelizmente, como a maioria, né? Infelizmente, é, não, não, ele, não sabe a riqueza que tem, né? Sim, é, pode. ele não frequentava nenhuma igreja, e aí quando nós começamos a namorar, como eu ia aos cultos, né, todos os domingos, então ele passou aí aos cultos comigo, porque eu disse que se ele quisesse me ver, seria depois do culto. E aí foi quando ele passou a frequentar a igreja evangélica, a igreja protestante comigo, a igreja batista, que era a denominação que eu era, até eu me converter à igreja católica e ele voltar para a Santa Igreja. Foi uma conversão em dupla, um combo. Hum, entendi. Que pescaria abundante, né? Então, Uhum. assim, como é que foi assim? Você era católica, daí criança você começou a frequentar isso?
Você Não, começou não era. Eu nunca fui católica. Ah, você nunca foi católica? Nunca, Ah, nunca. Ele nossa. que foi. Eu nunca fui Ah, você católica. Eu já nasceu sempre. no berço. Ah, não sabia. Ah, entendi, Meu primeiro entendi. contato com a religião já foi na igreja protestante. Nunca tinha participado de nada da igreja católica, não. Meu contato com a igreja católica foi um contato muito pontual, por exemplo, uma missa de sétimo dia, e eu acho, e eu lembro, missa de sétimo dia. Contato recente que eu tive, que foi próximo ao meu período de conversão, foi no batismo da, da priminha uma priminha, a filha do primo do meu marido, que eu chamo de priminha. Mentira. Então, fui para o batismo dela, mas sem nenhuma pretensão de tornar-me católica. A minha conversão Tá, começou você depois. não conhecia nada a fundo assim da igreja. Nada, nada, não tinha Hum. noção de nada. Nada, nada, nada. Não sabia nem o que era o rosário, por exemplo. E você sabia, tipo assim, o que você tinha noção é aquilo que você ouvia falar da igreja, É, o, provavelmente. é a idólatra. Na verdade, eu achava a Igreja Católica, ela não, eu achava que a Igreja Católica não era cristocêntrica. Eu achava que o que a média acha, né? Idolatria, não adora a Deus, adora imagens, uma forma de cultuar fria, sem nenhuma Sim. espiritualidade, né? Então Sincretismo, né? eram as impressões que eu tinha, mas eu também tinha a impressão de que eram pessoas muito caridosas, era o ponto positivo que eu via no católico. Ah, são pessoas caridosas, pelo menos os católicos os quais eu tive contato, então eu achava pessoas caridosas. Mas nada além disso. Entendi. E eu não sei, assim, os amigos batistas que eu tenho ou que eu tive, né, contatos, assim, muitos me falavam que na Igreja Batista ensinavam que a Igreja Católica ela foi fundada por Constantino. Você chegou a ouvir isso quando você era batista ou não? Chegou a ouvir Não, eu na essa verdade, afirmação? não, não, assim, a minha igreja é uma igreja, a minha antiga igreja, né? Era uma igreja muito séria. Então, não tinha essa, que eu chamo assim, não era anticatólica, digamos assim, ela não era beligerante. Então, era uma igreja normal, mas que não se falava, né? A igreja católica, quando se falava de Maria, por exemplo, de Maria só se falava no Natal, porque a mãe de Jesus, mas a mãe de Jesus ali, né? Naquele espectro de Natal somente. Uhum, uhum. E era isso. Eu não tinha aversão à Igreja Católica, não. Eu só achava uma impossibilidade, porque eu não imaginava, eu nem desconfiava, na verdade, que na Igreja Católica eu encontraria a verdade. Entende? Então, não era uma coisa que permeava a minha cabeça, de jeito nenhum. Nunca Tá, tinha tido dúvidas mas você sobre nunca a teve minha fé. dúvida, mas aí você foi buscar isso, como é que foi? Se você nunca teve dúvida, como é que você foi caminhando para Não, isso? não tive dúvidas de como foi que eu comecei a estudar a Igreja Católica, por conta de uma crise no casamento. Então, eu e meu marido somos casados no civil, foi 2014, então há 11 anos, né? Nós somos casados no civil, mas em 2022 a gente estava ali começou uma crise muito grande no casamento. O pessoal já fala, né, que tem a crise dos 7, 8, por ali, até o padre comentou que tem essa média entre 8 e 10 anos, tinha uma crise no casamento. Então, eu comecei a viver essa crise no casamento, onde ele falava uma coisa, eu entendia outra, eu falava B, ele entendia Z, então a gente não estava conseguindo estabelecer nenhum tipo de comunicação. Nós éramos como se fôssemos estrangeiros dentro de uma mesma casa, né? Por mais que nós tentássemos, a gente não conseguia se comunicar bem. E essa crise, ela foi se agravando, e eu pensei assim, né? Pronto, eu escolhi errado o casamento, então vamos separar, não vai dar certo isso aqui não. Então, como eu não tinha uma visão que eu tenho hoje do sacramento, então eu pensava exatamente isso, que separar era uma possibilidade, porque se a coisa não estava dando certo e a gente não estava conseguindo ali uma comunicação básica, então não havia uma compreensão. A ideia que eu tinha era justamente isso, que a gente falava línguas diferentes. Entendeu? Aham. Por mais que tivéssemos boa vontade de um entender o outro, mas
eu falava uma língua grego e ele falava aramaico, então não dava Tipo a nem para Torre de entender. Babel, né? Tipo, tipo a É, Torre de Babel, né? exato. Tentando construir, mas não se entendendo. Você sabe que eu sou casado há 23 anos e eu acho que é Hum. inevitável a gente passar esses momentos, sabe? Eu acho que até quando as pessoas passam, elas acabam crescendo, né? Depois desse fato, eu acho que o amor se Uhum, consolida uhum, depois que se a pessoa conseguir total. permanecer, né? Nisso, eu acho que É, o casamento acaba sendo mais forte, né? E a tua é. profissão? Eu vi E que você trabalha, tá? Você falou que você tem loja, mas eu vi que você também é consultoria, você dá tem consultoria, né? de cores, a parte de análise Ah, de cores. cromática. Uhum. Que legal. É, de Nossa, cores, é. que diferente. Então, e foi com uma cliente da consultoria de cores que eu comecei a estudar a Igreja Católica. Como é que isso se deu? Quando eu comecei a pensar nessa questão da separação, né, por não ter essa noção do sacramento, eu fui atender uma cliente, ela não é daqui da cidade, quem marcou não foi nem ela, que eu não a conhecia, foi uma outra pessoa que marcou. No dia do atendimento, fiz toda a consultoria, fiz a análise cromática dela, estava explicando tudo para ela, e no final, ela é protestante. No final, ela me perguntou se eu tinha dúvidas sobre o divórcio. E essa pergunta me espantou bastante, porque o assunto que a gente estava conversando tinha nada a ver com relacionamento, era sobre cores. Então, eu me espantei e disse, tenho, porque eu estava vivendo aquela crise. E aí ela falou, mas olha, quando eu vim para cá, eu orei e pedi a Deus uma palavra. Achei que viria algo relacionado a bênção, né, a alguma prosperidade, mas a palavra que veio foi sobre o divórcio. Cheguei em casa, eu mando a foto da passagem bíblica. Eu tenho, inclusive, essa mensagem guardada para você. Aí eu disse, amém. Eu peguei e Glória a falei Deus. para ela. Aí ela disse que tinha ficado até constrangida, como é que ia falar para mim aquilo, fazer aquela pergunta, mas que sentiu de Deus de perguntar. E eu disse, amém. Realmente foi de Deus, porque eu estou enfrentando, eu fui, mesmo sem conhecê-la, por ter acontecido isso, eu disse para ela, estou enfrentando uma crise no casamento e estou realmente precisando entender sobre o divórcio. E foi quando ela disse, olha, procure seu pastor, converse com seu pastor. Mas eu não procurei o pastor logo de cara, porque eu fui à noite, mandou uma passagem para mim, que era o Novo Testamento, falando que Deus uniu, o homem não separa e tal. E por conta disso eu comecei a estudar sobre o divórcio, porque na verdade, o que é que eu queria inicialmente? Uma justificativa para me separar. Então eu fui procurar ali se tinha algum respaldo bíblico Uhum, uhum. para eu me separar. E aí, estudando sobre o divórcio, eu me deparei com o sacramento do matrimônio. E ao me deparar com o sacramento do matrimônio, eu consegui compreendê-lo, né? Compreendê-lo perfeitamente. E isso me trouxe muito incômodo. Por quê? Porque o meu marido havia tido uma celebração religiosa no passado. Quando eu conheci, Uhum. ele estava 2, 3 anos separado, mas eu tive conhecimento depois que ele tinha tido uma celebração no religioso. Então eu fiz, peraí, se a Igreja Católica está certa com relação ao sacramento do matrimônio, então esse casamento não é meu. Uhum. Foi uma matemática, assim, mesmo Uhum. eu sendo protestante, mas eu tinha compreendido o sacramento. Então, quando eu entendi isso, esse casamento não é meu. Eu sentei com ele e simplesmente a gente foi combinar depois, comecei o nosso divórcio, né? Combinar como íamos fazer com a loja, enfim, os detalhes de como seria, né? Conversamos e foi uma conversa que aí a gente se entendeu, dava para entender o que um estava falando, e ficamos ali com essa primeira conversa, né? De como é que nós vamos fazer de maneira prática essa questão do divórcio. Então, depois que nós tivemos essa conversa, eu mandei mensagem para o meu professor. Eu estava tomando aulas particulares na época sobre beleza, porque é a nossa loja de maquiagem, e eu estava querendo entender a beleza para São Tomás de Aquino, num ponto de vista transcendental, né? A Uhum. beleza como um transcendente. E eu mandei mensagem para esse professor e disse para ele: o meu maior projeto fracassou.
Eu estou me separando. Mandei numa caixinha, porque ele sempre abre caixinha, Mel, que dá a formação do imaginário, ele sempre abre caixinhas. Eu mandei para ele na caixinha, disse, meu principal projeto fracassou, eu estou me separando. Ele respondeu no privado, Isa, o que é que está acontecendo? Vamos marcar um encontro, né? No caso, um encontro online, que ele mora em São Bento, Santa Catarina, e eu aqui em João Pessoa, então não tinha como ser pessoalmente. E aí ele fez, mas o que foi que houve? E eu disse, expliquei, né, os desentendimentos e falei, disse também tem a questão do sacramento. Ele teve uma celebração religiosa. E aí ele falou para mim, mas com relação a isso, você pode procurar um padre, porque existem critérios de nulidade. Uhum. Então, até então, eu sabia que havia o sacramento, mas os critérios de nulidade eu não compreendia. Isso foi numa sexta, à noite. E aí, no sábado de manhã, eu acordei decidida. Fiz, espera aí, eu só vou lutar por esse casamento se ele for meu. Se ele não for meu, não adianta eu lutar. Posso fazer o que for e não vai dar certo. Então, 8 horas da manhã, eu fiz, ó, Cavalcante, eu só vou lutar se aqui for meu. Então, eu vou conversar com o padre. E ele, um padre, você nem é católica, vamos falar com o pastor. Eu disse, não, eu vou conversar com o padre, porque tem a questão do sacramento e tal, enfim. E aí eu fui na igreja onde essa minha priminha se batizou, né? Que no dia que ela se batizou, eu achei tão bonita a homilia, né, a pregação do padre, que eu fui falar com o padre no final do batismo, dizendo que eu tinha gostado muito, que eu era evangélico, mas eu tinha gostado muito da pregação dele, sabia que chamava homilia. Ah, gostei muito da sua pregação e tal. E eu fui nessa paróquia. Quando eu cheguei lá, esse padre não estava tendo um congresso, alguma coisa dos padres, e ele não estava. E aí eu liguei para uma funcionária e perguntei para ela, onde é que eu encontro o padre? Isso umas 9 horas da manhã, 9 e um pouquinho. E ela, Isa, numa igreja, né? E aí eu falei, não, mas eu quero falar com o padre agora, eu quero falar agora. E hoje ela veio aqui na loja, ela me contando, Isa, eu assistindo o podcast, ela estava assistindo o outro podcast, e ela fez, eu me lembrei que eu fiquei rezando, ela contou, ela fiquei rezando, porque tu estava tão aperreada que eu fiquei, meu Deus, será que alguém está morrendo e ela está procurando um padre para dar a extrema-unção? E ela disse que ficou Ai, rezando pela pessoa, meu Deus, tenha traduz, misericórdia. Isa, traduz o aperreado para quem é do sul aqui. O que, que é Ou aperreado? aperreada, nervosa, tensa, Nervosa. sabe? Cômodo, tá, tá. Tensa, estava Aham, muito, muito tensa ao telefone. aham. E aí ela disse que ficou pedindo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa alma, que dê tempo o padre chegar. Calma, era eu. Aí ela Ai, disse, né, onde tinha o padre, numa comunidade, Sérgio de Maria, que é uma cidade próxima aqui à minha. E eu disse assim, eu vou lá, no Conde, na cidade vizinha. Eu disse, eu vou lá. E meu marido disse, não é muito longe. Eu disse, eu só vou sossegar quando eu falar com o padre. E fui bater lá no Conde, procurar. Ela disse que tinha um plantão de padre nessa comunidade, César de Maria. Então eu fui lá, cheguei e eu esperei 3 horas para poder conversar com o padre, porque estava tendo um atendimento, aí depois ele precisava almoçar, porque de 2 horas ia retornar o atendimento. Meu marido, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, sai, eu não saio daqui enquanto eu não falar com o padre. Então, fiquei. E lá não pega internet. Eu não tinha levado o livro, não tinha distração. Só tinha eu e minha agonia lá. E eu me lembro que a pessoa pediu para entrar no santuário, eu sabia nem que santuário era a igreja. Eu, aonde? Ele aqui, sei o quê. Eu entrei, aham, estava tendo aham. adoração do Santíssimo. E eu não sabia, né, que era o O que Santíssimo era, né? Sacramento. Sim. Exato. Cheguei, fiquei toda tensa, o pessoal com muita reverência, meu Deus. Entrei assim, toda desconfiada, toda dura. Esquecendo. E, Mas vocês tinham a e Santa lá, Ceia. Vocês tinham a Santa Ceia na igreja. tinha, Isso. Então, lá eu fiz uma oração, né? Eu estava muito agoniada, aflita, e eu estava numa situação, assim, contrária à minha fé, né? Estava ali procurando um padre, então, uma igreja católica. E lá tem um céu pintado, o teto é pintado como se fosse um céu, uns anjos, muito bonita a pintura. E eu fiz uma oração lá. Eu fiz, Jesus, a verdade é uma pessoa e ela é o Senhor. Por favor, me revele essa verdade. Essa foi a minha oração. Naquele momento eu não verbalizei, eu só pensei, mas eu pedi, né? Eu me revele essa verdade, porque ela é uma pessoa e só existe uma verdade. Porque assim,
Eu estava começando a minha investigação naquele momento. Eu estava procurando um padre que era contrário à minha fé, eu estava na igreja católica, era contrário à minha fé, mas o sacramento me fazia sentido. E eu entendi, assim, que só poderia haver uma verdade mesmo, não poderia ter duas visões sobre o matrimônio, só poderia ter uma, porque deriva do Uhum. próprio Deus. Então, E eu são só... excludentes, né? E acabam sendo excludentes. Nesse caso, é excludente, né? É, Ou você diz que é é, indissolúvel, ou você diz que não é indissolúvel. Nesse caso, não tem como, exatamente. realmente. Não Uma tem. coisa exclui a outra, né? É. Tá. Então, Deixa, quando... só segura um pouquinho aqui, só alguma coisa. Você falou do professor, você falou de São Tomás de Aquino. Nessa época ainda, você já conhecia São Tomás dentro da Igreja Não, Batista ou não? não, Foi no processo. não. Na verdade, eu não sou muito estudiosa, não. Eu sou curiosa. Uhum. Então, eu tenho uma loja de maquiagem, eu não queria ficar falando sobre maquiagem de maneira superficial. Então, eu tomava aulas particulares para entender a beleza. Eu não sabia muito bem o que eu ia estudar, mas eu procurei esse professor por ser uma pessoa que me transmitiu muita confiança. Então, eu tinha medo de estudar algum ponto da filosofia com uma pessoa assim, que fosse me direcionar errado, entendeu? Com pensamentos equivocados, ficasse com... Acontece muito nessa área. É, e eu achava que, assim, eu achava certo, né, que eu não tinha capacidade de estudar sozinha, então eu precisava realmente de um professor. E aí as minhas aulas iniciais eram mais sobre a beleza mesmo, e aí foi quando ele falou sobre os critérios da beleza segundo São Tomás de Aquino, mas eu não tomava aulas porque eu queria estudar a Igreja Católica, na verdade não tinha nada a ver com a Igreja E algo Católica, viu? indireto. Entendi. Foi. Uhum. Tá, E é desculpa. interessante, não, Uhum. imagina, é interessante, porque não tem aqui o livro, porque eu fiquei presa no trabalho, estou no trabalho ainda. Nossa. É, no primeiro livro que ele me indicou, é bem interessante para ler, né? Me indicou um livro, fez, compre esse livro e na próxima aula a gente vai conversar sobre o livro. E o livro, a primeira frase do livro é: a beleza é um caminho de conversão. Uau. E aí, quando eu comprei, o livro chegou, eu comecei a ler, foi o dia da outra aula, né? Acho que 15 dias depois, Elisa, e vamos falar sobre o livro. Eu fiz, então, Melk, eu não consegui ler o livro. Aí ele, por quê? Eu disse, porque eu não consegui passar do início do livro. Toda vez que eu lia a introdução do livro, eu só fazia chorar. Só fazia Nossa. chorar. E no final da introdução, citava Santo Agostinho. Tarde te amei, ó beleza, né? Tão antiga e tão nova. Eu só fazia chorar. Ele, mas por quê? Eu disse, não sei. Eu só fazia chorar. Aí ele fez, foi bom, porque o aprendizado passa pela experiência, né? Então, eu vivi a experiência. E depois que eu me toquei, eu disse, rapaz, a primeira frase do livro era essa, beleza, é um caminho de conversão. Muito interessante, né? Muito Então, legal. Só é, fazer uma pontuação aqui. Tem um ex-ateu, que é um autor de calibre católico, né, que é o hum, Chesterton. Ele debatia com Rousseau e com grandes pensadores, né, em inglês. E não sei se você já ouviu falar nele, mas ele dizia assim, Chesterton. Chesterton, o universo para os ateus é a mais bela criação criada por ninguém. Ele Uhum. tá sendo irônico, né? Tá dizendo Irônico. assim, o mundo é muito belo para ser um acaso, né? O mundo Uhum. é fantástico, o mundo é tão bonito, ele é tão ordenado que provavelmente ele não é fruto do acaso. Mas desculpa, eu Uhum. te interrompi, você estava lá na Imagina. igreja. Vamos voltar, você estava lá na Então, igreja. então, estava na igreja, fiz oração, fiquei esperando, esperei 3 horas para falar com o padre. E quando eu vejo um senhor, e eu corri, imaginei que ele era o padre, não estava paramentado, estava com roupa social, né, com colar clerical. E eu fiz, acho que é o padre. Corri, padre, padre. Não, eu falei assim, oi, o senhor é o padre? Aí ele olhou, sou. Aí eu falei, eu queria falar com o senhor. Aí ele fez, faz tempo que você está esperando, eu fiz faz 3 horas. Aí ele, venha. Aí eu fui me dirigindo, aí o meu marido foi indo atrás, aí ele fez, espera aí, não é confissão não? Eu fiz, não, padre, eu sou evangélica. Eu vim aqui tirar uma dúvida. Ele, você é o quê? Eu fiz evangélica, eu vim tirar uma dúvida. Aí ele fez, você faz teologia? É? Aí eu fiz, não. Aí ele fez, quem mandou você vir aqui? Eu fiz, meu professor. Aí ele fez assim, eu vou pegar a estola. Aí saiu para pegar a estola. Eu acho que ele deve ter ido rezar, porque eu não ia me confessar, né? Aí ele foi, voltou, botou as cadeiras lá e sentamos eu e meu marido. E eu disse para ele que tinha entendido o sacramento e que eu ia me separar tal.
E eu comecei a falar, comecei a chorar, estava muito angustiada. E meu marido fez, às vezes, de protestante, porque era eu falando que ia me separar, porque a igreja, eu entendi que a igreja estava certa, e meu marido, eu acho muito errado. E ele, reze, meu filho, reze, reze. E eu conversei com esse padre um tempo, assim, considerável. Mas eu não lembro de nada que ele falou. Eu só me lembro que era bom, mas não me recordo. Certo que ele falou, meu marido achou que eu estava detestando e eu estava amando, mas não me lembro o que ele falou, porque eu só chorava e achava bom. A única coisa que eu lembro foi de uma frase que ele disse. Ele falou assim: minha filha, o Espírito Santo, quando mexe com a gente, ele mexe com tudo. E ele está mexendo com você. E aí eu fiquei impactada, né? E simplesmente sai de lá com aquela frase. E a orientação de procurar um padre, ele falou que existia critérios de nulidade, mas que ele não era especialista, e que eu voltasse para procurar justamente o padre que eu tinha procurado a primeira vez, certo? Na paróquia que eu fui. Uhum. Coincidentemente, esse padre, ele tinha feito parte da cúria, né, que julga os processos de nulidade. E, abrindo parênteses, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel, dissolúvel mesmo para a Igreja Católica. No entanto, os critérios de nulidade, eles existem para averiguar se a celebração ela aconteceu dentro daquele escopo, né, como o livre consentimento, a abertura à vida, etc. e tal. Então, tem critérios para que a celebração seja válida. A igreja, ela não anula o matrimônio, ela investiga, certo? Ela investiga a celebração para averiguar se os critérios que validam o sacramento eles estavam presentes. Isso. Quando nessa investigação vê que não aqueles critérios eles não foram obedecidos, né, contemplados, então a igreja declara a nulidade. Ela não anula, Isso. ela declara Isso. a Nulo, nulidade, ou né? Nulo. seja, É, exatamente, aquele sacramento ele não aconteceu, porque se tivesse acontecido, é indissolúvel. bem Então, colocado. Uhum. É isso. fechado esse parênteses, então, meu marido voltou para conversar com o padre da paróquia e chegou com a documentação que era necessária para abrir o processo de nulidade, né? Nós conversamos com a outra parte, que nos recepcionou muitíssimo bem, e ela também estava retornando à igreja, né, católica e queria regularizar a situação dela, então foi muito tranquilo com relação a isso. Só que o processo ele tem um tempo, né, de providência de documento, declaração, enfim, tem um tempo que não é muito o nosso foco aqui. Então, o que acontece? Enquanto corria esse processo de nulidade, corria também a crise no casamento e corria também a minha conversão. Só que Uhum. essa minha conversão, ela inicialmente, ela aconteceu de modo inconsciente. Eu não tinha consciência que eu estava me convertendo. Então, a partir do momento que eu tiver consciência, eu vou dizer, pronto, a partir daqui eu tenho consciência, certo? O que foi que aconteceu? Como o sacramento do matrimônio, eu realmente aderi, eu acreditei, assim, eu concordei com a Igreja Católica. A Igreja Católica está certa. Isso passou. Você podia trazer, por favor, uma extensão para eu poder colocar o carregador aqui? Como o sacramento do matrimônio, eu entendi, concordei com a igreja, acabou que eu comecei a prestar atenção nos outros sacramentos. As coisas me apontavam para os sacramentos. Tem que eu procurar, se eu não fui estudar a Igreja Católica. Assim, eu não me lembro. Teve uma aula que eu não assisti, de um curso que eu estava fazendo, e eu assisti depois a gravação dessa aula. Eu só sei que eu mandei uma mensagem pro professor, perguntando, tirando uma dúvida. Eu fiz, ó, desculpa, eu não Eu não assisti a aula ao vivo, assisti a gravação e fiquei com essa dúvida. Aí mandei a pergunta, ele respondeu e a resposta me remeteu aos sacramentos. Eu falei, nossa, isso me parece os sacramentos. Ele, por quê? E eu também não sabia explicar. Aí eu fui estudar, passei uma tarde catucando na internet, estudando, exatamente aqui onde eu estou agora no trabalho. Aí eu mandei, depois que eu estudei, eu mandei um resumo
que foi o seguinte: olha, os sacramentos me parecem movimentos divinos que Deus colocou na realidade, porque sabia que a gente ia fazer besteira, que a gente precisa se confessar, precisa do batismo, precisa disso, precisa daquilo e tal. Aí ele fez: você entendeu tudo, só que nem eu estava entendendo que eu tinha entendido. Foi. E aí foi quando eu comecei. Eu tinha essa funcionária que eu ligava, ela é católica, e simplesmente eu ficava perguntando algumas coisas tal, mas assim, muito sem entender o porquê aquilo estava me atraindo. Simplesmente fui pesquisando. E aí chegou um tempo que eu passei a não gostar mais do culto. Não gostava do culto. Eu achava o culto barulhento. Eu comecei a notar inconsistência, sentia falta da Santa Ceia todas as vezes, devia ter todo culto. E eu comecei a me incomodar com o culto. E eu falava, meu marido, está muito barulho hoje. Aí eu falei, não, tá igual, eu falei, tá nada, aumentaram o som, tá tudo diferente. Então, eu achava uou. E parei de ir para o culto. Eu sempre arranjava uma desculpa. Dizia que ia acompanhar pelo YouTube, que eu estava com dor de cabeça, que eu tinha que estudar. Eu inventava todas as histórias. E ele continuou indo para o culto. Eu não. E aí, comecei a estudar. Nesse, nesse momento, em algum momento aí, eu sonhei com a minha mãe. A minha mãe, ela mandava eu rezar o rosário. E minha mãe é bem anticatólica, sabe? Mandava eu rezar o rosário. Esse sonho mexeu muito comigo. Aí eu falei, rosário, mandou rezar o rosário 3 vezes. Eu fui pro Google, né? Rosário. Aí eu fiz, oxe, é o terço? Como assim? Eu nunca escutei falar disso. Porque, assim, minha vida também era muito ali com o meu protestante. Como eu disse, eu nunca tinha tido dom, então eu não entendia nada, né? Aí comecei a perguntar no grupo do curso que eu estava fazendo, de literatura, gente, rosário e terço é a mesma coisa? Aí explicaram, né, tal. Aí você está estudando, né? Todo mundo sabia que eu era protestante, a católica. Eu fiz, não, não, tô nada, jamais. Porque, assim, realmente não estava de maneira consciente. E fiquei com esse negócio do rosário, que coisa estranha, tal. E aí fui estudando, né, os assuntos católicos. Mas eu estudava calada, porque eu não ia dar cabimento, porque jamais seria católica. Então, eu estudava ó, caladinha, Nem porque teu nem eu marido estava. sabia. Nem teu marido Não, sabia. não, Ninguém. nem eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu comecei a estudar e me aproximar de conteúdos católicos, de pessoas que tinham Foi bem natural, conteúdos assim. Foi um católicos. movimento Foi, natural. Uhum. como eu disse, eu não sou uma pessoa estudiosa, não sou intelectual, eu sou curiosa. Então, comecei ali a estudar e as coisas me faziam sentido. Só que, paralelo a isso, a crise também estava acontecendo, né? A crise no casamento. E aí, eu ficava naquele limbo, esse processo não sai, essa crise, e tudo muito estranho. E foi um período da minha vida dificílimo, emocionalmente falando, porque é o seguinte, eu digo assim, eu estava com medo de enlouquecer. E às vezes a pessoa fala, pensei que eu estou falando de maneira metafórica, mas não é, eu tinha medo mesmo. Porque eu me via achando as coisas na minha igreja estranhas, começando a concordar com coisas de outra igreja, vivendo uma crise. Aí eu não sabia se era para eu lutar ou não pelo casamento, porque eu não tinha uma resposta, né? Então, eu fiquei com muito medo nesse período de ter uma depressão, porque eu me via na beira do precipício. Eu dizia, rapaz, se eu cair aqui, eu não volto, não. Tinha muito medo. A tia do meu marido é psicóloga, e eu sempre conversava com ela, né? Conversei sobre a crise que nós estávamos enfrentando, tal. Minha sogra é falecida. E conversava com ela, que era essa figura de sogra, é a figura de sogra que eu tenho. E ela dizia assim: olha, tem um mistério. Eu chamo ela Titia Linda, tem um mistério nessa história. Ela, que mistério? Eu falei, eu não sei, mulher. É um mistério. Se eu soubesse, não era mistério, mas eu sempre dizia que tinha um mistério, porque eu não compreendia as coisas que estavam acontecendo comigo, né? Até que a crise se agravou. Eu acho que também juntou com essas minhas questões religiosas, né? Juntou tudo no mesmo balaio. E eu fiquei desesperada, desesperada. Eu olhava para um lado, para o outro, é como se eu não visse saída, sabe? E aí eu fiz, não, a gente sentamos mais uma vez e agora vai ser assim a separação, colocar em prática os planos que tínhamos feito há uns meses atrás, né? Em 2022, aí em 2023 conversamos e vamos colocar em prática, né? Começar ali a
executar aquilo que estava no planejamento da nossa separação. Inclusive, comunicamos às nossas famílias, a família dele, a minha família, todo mundo sabia que nós íamos nos separar, todo mundo da família, né? Uhum. E aí, beleza. Quando nós sentamos e conversamos, o que foi que aconteceu? Eu comecei a procurar apartamento, fui procurar apartamento, porque, é, enfim, eu vou sair de casa e vamos, o que é que a gente vai fazer com a loja, como nós somos sócios, inclusive não tem como a gente manter essa sociedade, tal, enfim, eu fui procurar apartamento, que era a primeira coisa que eu precisava providenciar, né, onde é que eu vou morar. E eles, não, quando eu encontrei o apartamento, eu encontrei do jeitinho que eu imaginava, inclusive tinha muitas. É, parecia com a minha casa um pouco, tinha alguns pontos em comum com a minha casa. Obrigada. E simplesmente eu achei o apartamento, certo? Quando eu achei o apartamento, foi quando começou assim, a ficar muito real a separação. Muito real. Aí eu peguei, Caiu a como eu ficha. precisar Caiu a ficha. providenciar documento, né, tal. E aí encontrei no preço que a gente queria, que eu podia, né, que era possível, tal, tudo ok. Então, assim, ótimo que encontramos, mas, eita, agora o negócio vai. Foi quando eu me lembrei do padre. Me lembrei do padre e eu fiz assim, ele disse que o Espírito Santo, quando mexe com a gente, mexe com tudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu decidi voltar no padre. Isso, acho que uns 6 meses depois, indo lá em 2022. Essa conversa com a cliente foi em julho, acho que eu fui em agosto, setembro, por aí. Aí voltei, acho que, não me lembro agora o mês, mas voltei já no outro ano, 2023. E aí eu voltei no padre, a gente estava no almoço em família, e eu chamei uma amiga, né, para ir, a esposa do primo do meu marido, e vamos comigo lá naquele padre, que era em outra cidade. Ela fez, vamos comigo, eu preciso muito falar com esse padre. Porque ele disse que o Espírito Santo mexe com tudo, mexeu, e agora eu quero que ele me diga a segunda parte. Eu fui assim, querendo que ele me dissesse a segunda parte. Já que ele disse que ia mexer com tudo, mexeu, então eu quero saber a segunda parte. Porque, veja, eu tinha uma religião, não estava concordando mais. Eu tinha um marido que não ia ter mais. Tinha uma casa, tinha uma loja, tinha tudo, e de repente eu não tinha nada, nem juízo. Porque eu estava, sabe, nem juízo eu tinha. Eu estava, sabe, achando que, meu Deus, eu estou com os parafusamentos aqui. Não é possível. Espírito Santo Tá quebrou o tudo. vaso, agora está na hora de montar, né? Porque ninguém aguenta ficar Não, muito tempo ele quebrou desse jeito. tudo. Quebrou tudo. Aí eu peguei e É. fiz assim, peraí, vamos lá no padre. Chegamos lá na sede de Maria, não estava tendo um atendimento, mas a minha amiga fez assim, falou com a pessoa, falou, você podia chamar o padre, porque ela está precisando muito. Eu olhou assim para a minha cara, e eu, espantada, ele, vá falar com Nossa Senhora, eu vou chamar o padre. Eu fiquei tão constrangida quando ele mandou ir falar com a senhora, que lá tem uma gruta, um espaço livre, uma gruta muito bonito lá. E ela, vai, É. Isa, vai falar com Nossa Senhora. Eu fiquei toda encabulada, sabe, com vergonha, assim, constrangida. Se eu vou falar o que com ela, eu não sei nem o que falar com ela, vá, mulher, sente lá, fala alguma coisa. Aí eu olhei assim, eu disse, mulher, me ajuda aí, né? Resolve aí minha situação. Foi desse jeito, né? Minha primeira oração para Nossa Senhora. E aí, toda desconfiada, e ela até tem uma foto, eu tenho uma foto interessante a foto, porque na foto, não sei, ela tirou a foto da foto. Eu sei que na foto aparece a mão com o celular. Eu dou manhã, porque essa minha amiga ligou para a mãe dela, agora que eu me lembrei. E eu tenho essa foto guardada. Ela tirou uma foto, meu lá rezando. E simplesmente, quando eu vejo, ela vê o mesmo padre que tinha me atendido da outra vez. E eu não sabia, né? Eu pedi para chamar o padre. Eu não lembrava o nome dele. Aí eu fiz, meu Deus, é o mesmo padre, dele uma carreira. E fui lá, falar com ele. Então, eu vim aqui, isso foi com a metralhadora. Senta aqui, minha filha. Eu já fui logo metralhando tudo que eu estava passando. Eu fiz, olha, o senhor disse que o Espírito Santo, quando mexe com a gente, mexe com tudo. Eu vim aqui para o senhor me dizer a segunda parte. Porque mexeu com tudo e contei meus dilemas, tudo aí. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não estou entendendo nada, padre. Tem um mistério nessa história. Eu falava muito desse mistério. E aí, quando eu perguntei a ele,
O que é que eu faço? E aí, padre, o que é que eu faço? Ele simplesmente olhou para a minha cara e disse para não fazer nada. Não faça nada. Olhei para a cara dele assim. Eu achei de um desrespeito, que eu só não me levantei e fui embora, porque ele estava sendo muito gentil comigo, porque ele é uma pessoa muito doce. Ele é um italiano. Aí Nossa. eu fiz Gente, nada. italiano doce, ó, eu sou descendente italiano, viu? Eu Italiano acho ele doce doce. Eu é um acho ele milagre. doce. Eu acho que era o Espírito Santo nele, porque ele é muito doce, muito calmo. Aham. Ah, na maior paz. Nada. Eu fiz assim, esse homem tá de brincadeira comigo. Na mente, né? Eu pensando, não, não é possível. Eu fiz, como é? Nada. Aí ele fez, nada. Minha filha não faz nada. O Espírito Santo, o Deus que começou a falar com você em mistério, ele vai lhe revelar o mistério. Aí eu olhei assim e falei, você está se convertendo. Aí eu, pronto, eu já estava achando ele meio doido, né? Assim, não, ele está variando as ideias. E está dizendo, me convertendo? Ai, porque assim, eu crente já era convertido, então não tinha me Sim. converter. Eu, a quê? Aí ele é igreja católica. Aí eu subiu, eu já estava estressada porque ele mandou fazer nada. Aí eu respirei, que era para dar a minha resposta bem na lata, atrevida. Aí quando eu respirei, ele fez logo assim, tá bom? É. Aí ele fez, eu não estou lhe chamando para vir, não. Eu estou dizendo que eu estou vendo. Você está se convertendo. Como ele disse que não estava me chamando, eu fiquei ó, sem argumento. Eu ia dizer o quê? Se ele não está me chamando, ele está só dizendo. Aí eu fiquei sem ação. Ele disse para eu fazer nada e que eu estava me convertendo. Porque eu pensei que ele ia dizer todo o gabarito, né? Do que eu ia fazer na minha vida. Aí ele fez, olha, seu marido é a favor que você continue em casa, seu marido é a favor que você continue lá no trabalho, não sei o quê, pronto. É a favor de tudo isso. Aí ele fez, pronto, pois você não faça nada. Aí, quando ele fez todas as perguntas e disse, pois então pronto, não faça nada, eu saí de lá sabendo que eu tinha que fazer nada. E o sino começou a tocar, ele disse que precisava ir celebrar a Santa Missa, olhou nos meus olhos e disse, vou rezar por você. Olha, aquilo me acalmou. Me acalmou. Ele fez ele para rezar por mim, eu reze mesmo, padre. Por favor. Aí ele, eu vou rezar por você, aquele olho azul. Aí eu vou rezar por você. Aí eu amém. E fui-me embora. Chegou a sair leve. Tanto é que quando eu me aproximei do carro, minha amiga fez assim: Ei, o chupado disse o que é tu, hein? Tu chega a estar aí com a cara, né? Melhor que a aparência boa. Não sei o que. Eu fiz mulher. Eu assim, ó, lesa. Ele disse para não fazer nada. E aí ela fez Gente, nada. Foi, eu fiz, foi, disse para não fazer nada. Eu fiquei sem nem crer que eu tinha escutado aquilo. Eu fui, deixou bem chegada, eu acho assim. Nada. Ela, tu vai fazer o quê? Aí eu disse, nada. Eu não vou fazer nada, né? E aí eu fiz, e tu não sabe mais o que foi que ele disse. Ele disse que eu estou me convertendo. Aí ela botou para rir. Se convertendo, todo mundo já tinha percebido, mulher, porque tu só fala nesse negócio desse sacramento, tu nem é católica e só fala nisso. Aí eu disse, menina, aí eu fiquei achando que eu sou uma corna teológica, porque, afinal de contas, todo mundo já tinha sim. percebido, menos eu, porque eu ficava perguntando, né, nas coisas, então assim, eu não percebia que eu estava perguntando muito, mas as pessoas já estavam percebendo. E eu disse, menina, ela fez, tu vai fazer o quê? Foi eu sair de lá, decidida, ir pra missa no outro dia. Tu crê? Nossa, que incrível. Foi, ela fez, foi, eu vou pra missa. Assim, ainda bem que você. Eu vejo que é uma resposta de Deus essa, né? Porque ainda bem que você É. levou numa boa, né? Porque não fazer nada, normalmente, no Não, primeiro foi. momento, é tipo, cara, você tá brincando com a minha cara, né? Exatamente, eu fiquei com muita raiva dele. Não, eu achei o desrespeito. Eu Tá só de permaneci sacanagem, lá né? porque ele estava sendo muito gentil comigo. É O por isso que eu não mundo me tá levantei jamais. Eu falei, desabando. olha, me poupe, viu, meu O filho? Que eu não pior, vim o aqui pior para. que, o pior que não fazer nada custa muito. O não fazer Total, nada, o não fazer nada é esperar em Deus, custa bastante. total, Difícil não fazer total. nada. É difícil. Exato. Aí o que acontece? Eu fui para a missa no outro dia, só que eu não estava indo para me converter, não. Eu estava indo para protestar, porque eu queria, olha as ideias.
eu queria voltar lá para dizer que ele tinha errado. No meio da missa, que maravilha. Não, não, eu pensei, eu vou para a missa, aí eu vou Vou descobrir esperar que terminar. isso, Né? isso que ele está falando não tem nada a ver. Aí eu vou voltar lá e vou dizer, padre, o senhor dessa vez errou. Porque eu queria que ele me dissesse o que fazer. Entendeu? Aham, Como ele não tinha me dito, disse isso, depois eu volto e digo que ele estava equivocado para ver se ele me diz algum conselho de preste. Foi isso. entendi. Sendo bem Nossa, sincera, a realidade foi essa. Fui-me embora para a missa no domingo, porque esse dia foi no sábado, no domingo estava eu lá na missa. E várias pessoas, eu vou para a missa amanhã, como o pessoal da família sabia que eu estava me preparando, e simplesmente quando eu saí do almoço para ir procurar o padre, todo mundo sabia que eu ia procurar o padre, então ficou curioso, né? O que é que o padre disse? Eu disse, não vou fazer nada. Aí levaram na brincadeira, eu acho, porque é um negócio muito inusitado, né? muito, nossa, Beleza, fui para a muito. missa no outro dia, recebi o jornalzinho. Olha, ficava, meu Deus do céu, que negócio chato. Isso tudo vai ler, meu pai amado, me sentei com aquele jornal na mão, achando tudo um tédio. Eu olhava, que tédio, uma agonia danada. Só que eu não disse a ninguém, mas o meu coração intuiu. Eu olhei, dei uma girada assim, olhei, eu falei, rapaz, eu acho que o céu é assim. Fiquei pensando, comparando com o culto. Aí eu olhava e dizia, eu acho que o céu é assim. Eu acho que o céu não parece o culto, parece isso aqui. E Nossa. fiquei assim, olhando tal, mas calada, só prestando atenção. E quando me perguntavam o que você achou da missa, eu dizia chata e enfadonha. Chata e enfadonha, porque eu tinha achado realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que o céu era daquele jeito. Aí qual foi a minha lógica? Se o céu for assim e eu não estiver gostando do céu, eu vou para o inferno. Então, eu preciso gostar disso aqui. Eu preciso gostar disso aqui. E foi por isso que eu continuei indo para a missa. Porque intuitivamente eu achei que o céu pareceria com a missa. Na verdade, eu achei o que é, né? Sim, Eu tinha tido a impressão sim. que naquele momento, que hoje eu sei que é a oração eucarística, que a eternidade tocava a realidade. Eu dizia, parece que tem uma fusão aqui do tempo e da eternidade. Tem alguma coisa acontecendo aqui. O mistério. O tal do mistério. Eu saí de um mistério para ir para outro. E eu disse, meu Deus, que coisa estranha. Aí fiquei com isso na cabeça. Rapaz, eu acho que o céu é assim. Aí um dia meu marido escutando um vídeo no YouTube, e aí a pessoa falou assim: olha, se a gente fosse para o céu hoje, a gente não ia gostar, porque a gente gosta do pecado. Aí eu disse, meu só na minha cabeça, assim, meu Deus, é comigo, a indireta, que eu não vou gostar do céu. E agora? Eu tenho que gostar, eu tô lascada, eu vou para o inferno. Não, não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Meu Deus, eu tenho que gostar do céu. Aí começava a ir para as missas. E tive muitas experiências na missa, às vezes eu estava estudando uma coisa e chegava na missa, parecia que a pessoa sabia o que eu estava estudando, dava resposta. Teve uma missa, uma tarde de oração que eu fui, porque nesse momento eu já estava estudando, né? Mais conscientemente. Mas não para ser católica, era para protestar mesmo. Eu queria, tipo, mostrar para o padre que ele estava errado, tá entendendo? Uhum, Só uhum. que aí teve esse mistério da missa que me deixou encabulada. Aí uma vez uma amiga minha falando das aparições de Nossa Senhora, e ela foi para Simbres, aqui em Pernambuco, vizinho da Paraíba. Já ouvi falar. Conheço a história. É, ela Fantástica a história. foi, ela foi e me contando, não sei o que, ela é católica, ela e o marido. É E autenticada pela igreja, inclusive. Simples, né? é, É conhecido. aí ela fez, olha, vai ter uma palestra, ela falando aqui na loja, ela vai ter uma palestra aqui no bairro vizinho, numa comunidade. Vai ter lá uma palestra com a mulher que tem um livro sobre a aparição, tem uma pousada lá, bem envolvida com as coisas de Simbres. Aí, por que você não vai? Porque eu vou. É de que hora? Ela, 3 horas. Isso ia dar uma. Eu fiz, pô, eu vou para esse negócio. Aí ela fez, eu não posso com você, eles não podiam. Eu falei, não, eu vou só, não tem nada não, vamos embora. Aí pesquisei lá quem ia fazer a palestra, ia ter 2 ou 3 palestras, e disse meu marido que fui sozinha. Só que o meu nome de batismo é Artemisia. É um nome Uhum. grego, não é um nome comum, né? Não. Beleza. Chegando lá, simplesmente eu fiz uns vídeos tal, tinha que entregar um leite em pó.
um saco de leite. E eu não tinha levado. Aí a mulher disse, olha, tem que ter o leite. Eu disse, moça, você vai deixar eu entrar. Porque eu sou protestante, eu vim com esse negócio. Entendeu? E eu vou fazer o Pix. Aí ela, tá bom. Voltava para fazer o Pix, não pegava o Pix. Não conseguia fazer Pix. Eu, moça, não estou conseguindo fazer o Pix, mas eu vou fazer depois para a senhora. Pega meu telefone, eu vou mandar o comprovante, não sei o quê. Ela viu que eu estava tão empenhada que eu não ia desistir. Aí eu falei, não, entre. Eu entrei. Filmando, tirando foto. Aí o pessoal rezando o texto, e eu olhava assim, toda desconfiada. Meu Deus, esse povo é idólatra. Ai, os bichinhos. E ao mesmo tempo eu achava bonito, e ao mesmo tempo eu rejeitava. Até que do nada uma pessoa, irmã Artemísia, eu dei um pulo da cadeira, meu coração, eu disse, meu Deus, a senhora está me chamando. E fui pro negócio das aparições. A mulher do nada, irmã Artemísia, ficou achando que tem uma Artemísia no canto, né? E o meu coração, irmã Artemísia, compareça à sacristia. Eu disse, meu pai, mano, desce a sacristia. Aí, enquanto eu estava tentando elaborar para onde eu ia, aí uma mulher, uma freira, levantou-se e se dirigiu a ela. A freira era a Artemisia, entendeu? E eu achei que Nossa Senhora estava aparecendo para mim. Porque eu estava ali. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa. Quando eu casei, né? E aí a gente fez uma consagração à Nossa Senhora, né? Na frente da imagem, lá no final da missa. Dentro de uma missa, casei dentro de uma missa. Na época podia, hoje não pode mais. E aí eu fechei os olhos, o padre falou, fecha os olhos. Aí a minha esposa fecha os olhos também, coloca a mão uma em cima da outra e tal. E aí eu vi uma luz muito forte, uma luz forte, forte, forte. Pensei, gente, esse momento está muito espiritualizado. Nossa, Deus está agindo muito aqui. Eu acho que Deus está, nossa, do nosso lado. A hora que eu abro o olho, tava o cara da câmera aqui com o holofote aqui no meu lado. Foi mais ou menos parecido com a sua aí. É, exatamente. Aí eu fui, menina, ela apareceu para mim, né? Mas fiquei tão nervosa que eu não fiquei até o final. Porque eu fiquei com muita dor de cabeça, tive uma enxaqueca. Cheguei em casa vomitando. Porque, bem, eu não entendi o que era uma aparição. Sabia que minha amiga tinha que falar um negócio da aparição. Eu estava na reunião que ia falar da aparição. E a mulher chamou meu nome e pronto, apareceu para mim. Já cheguei sentando na janela, mas, enfim. Fui embora para casa e aconteceu várias coisas na missa. E eu estudando a igreja e concordando, tal. Qual foi o ponto? Mas eu não queria me tornar católica. Nesse dia, até eu me lembro que eu orei, eu falei, meu Deus, me perdoe se eu estiver pecando, mas eu estou tentando. O tentando não era tentando ser católica, era tentando gostar do céu. Entendi, Entendeu? Eu estou entendi. tentando. E aí, um belo dia, ia ter um churrasco na casa do tio do meu marido, e o professor Pedro Augusto, é um professor de Campina Grande, ele liberou 3 aulas do curso dele, A Fé Explicada. E uma das aulas se chamava E o Verbo se fez carne. Eu não sabia o assunto da aula, mas eu gosto desse prólogo de João. Sempre achei lindo, maravilhoso. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu amo, acho belíssimo, acho de uma poesia maravilhoso. Quando eu vi o título, me atraiu a aula. Fiz, vou assistir essas aulas. Como era de um curso, e ele tinha liberado as 3 aulas de uma vez, eu falei, será que vai ficar aberta essa aula no YouTube? Será que não vai? Eu vou ficar em casa, porque eu quero assistir logo é tudo. E aí fui, né? Assisti a primeira aula, ele falou da criação, e fui concordando com tudo, compreendendo todo o raciocínio dele. Quando chegou na segunda aula, que era justamente essa, o verbo se fez carne, ele falou, se você ficou com dúvidas sobre isso, sobre aquilo e tal, você está compreendendo certo. Eu tinha ficado com as dúvidas que ele falou, né? Porque a gente vai continuar o raciocínio agora. Aí ele foi, tererei, 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 falando, 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 e eu, é isso aí, concordando e tal. Quando ele chegou na parte da Eucaristia, que ele disse, então, quando o sacerdote ergue a hóstia e diz, isto é o meu corpo, acontece o milagre da transubstanciação. Pronto. Foi isso aí o ponto de virada. Porque eu entendi.
Foi esse, inclusive, até o corte que viralizou, né? No outro podcast que eu fiz. Porque foi a primeira vez que eu falei de maneira pública sobre aquele momento. Então, parecia que eu estava revivendo aquele momento, naquela hora, quando eu estava contando. E quando eu compreendi, eu não me contive, eu só chorava. Eu só chorava. E fazia, meu Deus, é o senhor lá, é o senhor lá, descobrindo um tesouro. É o senhor lá. Então, eu fiquei assim, inebriada. E eu fiz, é ele lá, a verdade que eu procurava, que é uma pessoa. E ele está lá. Aí, meu raciocínio foi rápido. Eu procurei a verdade, ela é uma pessoa. Eu descobri que essa pessoa está lá, então eu vou para lá. E eu Uau. só chorava, 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 chorava. Jesus, o senhor está lá, eu vou para lá, tarará, tarará. Eu me lembro, não quero esquecer dessa noite. Porque foi uma das melhores noites da minha vida, sozinha naquela sala, chorando. E tomo catarro, porque quando a pessoa chora muito, Fortíssimo. né? Menina, é catarro, é lágrima, era tudo misturado. E simplesmente eu compreendi. Foi a partir desse momento que eu disse: não, agora eu quero ser católica. Que Decidi legal. que seria católica. Por Nossa, que quê? bom. Porque eu estava procurando uma verdade. Hum. E eu sempre dizia: a verdade é uma pessoa, é Jesus. Quando eu compreendi que a presença real dele estava lá, está na igreja, na Santa Igreja, tinha quando eu corri. Porque, logicamente, eu tinha compreendido. E Então, é o quando me. ápice, né, Isa? Isso É é o o ápice, ápice. né? Quando eu não É. virei, quando eu não fui para a Igreja Batista, eu não fui por causa da Eucaristia e por causa de Maria. Todo o Uhum, resto, eu estava bem disposto a deixar, se fosse necessário, santos, ou uhum, batismo de criança, purgatório. Mas isso para mim foi muito. Eu acreditava. Então, quando fizeram o convite para mim, disseram assim, cara, a Igreja Católica não te quer, a gente te quer. Vem fazer um curso de pastor, a gente vai pagar o teu curso, tal, 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 tal. Eu falei para a pessoa, eu falei, cara, como é que eu vou ser um pastor que acredita na Eucaristia? Não tem como. Eu falei não. para ele, se o Espírito Santo me mostrar que a Eucaristia não é verdadeira, o Seu Maria, eu vou virar evangélico. Caso contrário, Uhum, não tem como ser evangélico, né? E uhum, apanhando direto, direto, direto. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Eu tenho um amigo policial que estava pregando aqui em Curitiba, chama-se Guatupê, que é um posto da polícia. Era um retiro para policiais. E foi uma moça também evangélica de nascença, retirar o irmão que estava no retiro, porque ela não queria que o irmão virasse católico. E ela uhum. chegou na porta e falou com o meu amigo que é tenente, falou assim, eu posso entrar e chamar meu irmão? Ele pensou que era alguém católico que estava chegando atrasado no encontro, alguma coisa assim. Ele falou, não, irmão, pode entrar aí. E aproveite a bênção, não deixa a graça passar, porque era o movimento do Santíssimo. É. Aí, quando passou o Santíssimo na frente dela com o sacerdote, ela não se aguentou, ela se ajoelhou. Mas assim, as pernas dela ficaram moles, ela começou a tremer e caiu e chorou. No final, ela pegou o microfone e falou assim: irmãos, eu quero testemunhar. Eu sou evangélica desde criança, vim tirar meu irmão daqui, porque eu não queria que ele fosse É. idólatra, não queria que ele virasse católico, isso ia complicar a nossa família. Daí ela começou a chorar, mas eu vi um raio de luz saindo da hóstia. Ela não sabia a expressão hóstia, nem Eucaristia. Eu vi um raio de luz saindo dali, daquele pedaço de pão, e ele entrou no meu coração. E eu me Hum, senti amada como eu nunca tinha me sentido antes. Ela disse assim: a partir de agora eu vou virar católica. Minha família provavelmente tá não vai vendo? entender, vai me perseguir, vai até me tirar, me excluir. Preciso de ajuda porque eu vou ser católica. E só para Amém. fazer um paralelo aí, né, Isa, porque o ápice da nossa fé, para quem está e vai nos assistir, eu entrevistei um ex-pastor que se tornou amigo meu aqui, presbiteriano, aqui de Curitiba, no Altamir. Ele disse assim: Daniel, eu descobri que a Igreja Católica é mais sola Escritura que os próprios evangélicos. Uhum, Porque, eu acho. porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Não é simbólico, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele falava lá da nuvem das testemunhas hebreus, né? Que são os santos que É. intercedem diante de Deus e tudo isso. Então, que legal, poxa, que legal o teu testemunho, né? A tua É. busca sincera por Deus. Acho que Deus sempre valoriza o esforço da busca. Tem uma encíclica que Uhum, fala isso, da fé e razão.
uma música da Celina Borges. Deus sempre abençoa o esforço da busca. Quem busca, acha, né? Quem bate, a porta É. se abre. O coração sincero, ele move o coração de Deus. Então, eu acredito muito nisso, que eu não preciso de orações muito elaboradas, eu não preciso de muita erudição para falar com Deus, eu preciso estar com meu coração na mão, Amém. É entendeu? isso mesmo. Tá com meu coração na mão. Então, quando eu fiz aquela oração, Jesus, só existe uma verdade, ela é uma pessoa, ela é o Senhor. Então, me revela essa verdade. Eu fiz de todo o meu coração. Então, mesmo quando eu não queria me tornar católica, mas eu tinha intuído que a missa era o céu, eu fui contra a minha racionalidade, mas seguindo aquilo que a minha intuição estava dizendo, que hoje eu sei que era o Espírito Santo, né? Eu preciso Que bom. gostar do céu. Eu preciso gostar do céu. E essa questão do sola escritura, né? A Igreja Católica é bastante, só que não é somente, né? Sim, sim. Então, Tradição e eu magistério. Sim. exatamente. Então, isto é o meu corpo. Veja, parece muito escandaloso, né? Porque realmente é. É miraculoso, é escandaloso. Um Deus que se faz presente, escondido num pedaço de pão. Mas Deus é isso, revelação e mistério, né? Ele revela a sua glória no escondimento, assim como ele revelou sua glória no sacrifício da cruz. Isso é muito escandaloso, é miraculoso. Muito, Mas, muito. né? Mas quando a gente volta lá para o Gênesis, é só lembrar do Gênesis. O mundo ele foi criado pela palavra. Então, as coisas que Deus diz, elas passam a existir. Ele disse, seja luz, né? Em algumas traduções tem haja, mas se eu não me engano, no original é seja. Porque tudo deriva do ser de Deus. Seja luz, seja isso, seja aquilo. Então, o Deus que criou o mundo pela palavra também transubstancia o pão pela palavra Sim, que amém. ele usa o sacerdote, E né? foi tão escandaloso que em João 6 os discípulos param de seguir. Foi tão escandaloso o discurso do pão da vida de Jesus na Uhum. Eu sinagoga, sou o pão da vida, né? que ali muitos Aquele que deixaram de comer seguir Jesus comer do meu corpo, né? Comer da minha carne e né, beber do meu sangue, e terá virá vida em mim e eu eterna. serei nele, terá vida eterna. Exatamente. Então, e se a gente olhar também para o Velho Testamento, para a Bíblia de um modo geral, Jesus sempre tem indícios de que o elemento seria o pão. Porque o maná, porque o milagre dos peixes e do pão, né? Aquilo que ele falava, sou o pão vivo que desceu do céu. Então, tem muitos indícios de que o elemento seria o pão. É Então, até a palavra Belém. Belém quer dizer a casa do pão, Casa do Pão, né? exatamente, onde ele Casa do nasceu, Casa do Pão. Então, mas indo para o Gênesis, só pensar, peraí, se eu creio que o mundo foi criado pela palavra de Deus, é natural que eu creia também que a coisa é transubstanciada pela palavra dele, né? Que está ali na pessoa do sacerdote, né? Agindo na pessoa de Cristo. Então, assim, foi a descoberta da minha vida. Por isso que eu digo que a Eucaristia é o encontro dos encontros, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar diante da presença real de Jesus. E assim, nós cremos naturalmente, mas nós cremos pouco ainda. Eu mesmo acho que eu creio muito pouco ainda. Eu quero crer mais, para que eu Sim. viva melhor esse momento. Mas é muito bonito, é muito maravilhoso pensar assim, meu Deus, ele está ali. Não é uma simbologia, é porque ele disse que é, né? Então, foi esse momento que eu disse que eu me tornaria católica. Tanto que eu escrevi um bilhete para o meu marido na ocasião. Escrevi para ele, mandei uma mensagem dizendo assim, eu acho que eu vou ser católica mesmo. E ele mandou amém, ou foi que bom, não me lembro. E escrevi um bilhete para ele dizendo, olha, se eu fosse você, eu comungava, eu me confessava para poder comungar, porque agora eu quero e não posso. E foi também no entendimento da Eucaristia. Estou construindo aqui, peraí. No entendimento da Eucaristia que eu
falei com ele sobre ter um voto de castidade, porque eu queria muito que ele comungasse, porque eu tinha entendido já o que era, então eu sabia da importância que era. Eu não podia porque eu não tinha recebido os sacramentos. Ele podia, porque ele já tinha feito primeira comunhão. E eu sugeri para ele, ele teve muita resistência no início, mas ele foi vendo que aquilo era importante para mim, que eu realmente não ia desistir, né? Então, nós fizemos um voto de castidade e chegou um dia que ele simplesmente, na hora, eu passei aí todos os domingos para missa, e tal, porque agora eu queria realmente ser católica. Então, o foco do meu estudo mudou. Eu não fiquei mais estudando para ficar protestando. Eu fiquei estudando porque eu queria amar. Porque o mais importante eu já tinha descoberto. Então, eu queria saber do resto, né? Daquilo ali, o que era necessário para eu me tornar católica. Então, eu me matriculei na catequese e tal, fizemos esse voto. Até que um dia, na missa, ele levantou-se na hora da comunhão, quando ele levantou, dei lá puxada no braço, que não é possível que ele vai, eu não sabia que ele tinha confessado. E ele disse para mim, eu me confessei. Né? Você plantou a semente, eu me confessei. E me entregou o bilhete que eu tinha escrito para ele, me devolveu, diz, você plantou a semente. E aí, ele foi para a fila da comunhão e parecia que era ele que estava na fila, porque foi muito emocionante para mim, e também foi ali que a minha esperança nasceu. Eu comecei a ter esperança de que minha vida ia se resolver, porque o meu marido estava fazendo um compromisso com Deus e não mais comigo, entendeu? Ele tinha falhado comigo, então eu também tinha falhado com ele. Mas a partir do momento que ele estava se comprometendo com Deus, porque eu já entendia a confissão, eu disse se ele confessou, porque ele está com arrependimento. E se ele está comungando, é porque ele foi absolvido. Então, se Deus o perdoa, quem sou eu para ficar remoendo os erros antigos, né? Se houve nele o arrependimento. Então, eu não falava para ele, mas a minha mente começou a processar dessa forma. De olhar para ele também com um olhar misericordioso, como eu queria ser enxergada também diante de Deus com um olhar misericordioso. Isso também abrangeu para as outras pessoas, sabe? De olhar com mais misericórdia, com Uhum. mais amor, com mais doçura, porque eu sou braba, viu? Eu sou braba. Eu sou metida, cavalo. Eu sou Eu sou também. impulsiva, né? Mas eu sou impulsiva, tal. É, E é. eu sempre fico me lembrando assim, poxa, eu tenho que olhar com misericórdia para mim e para os outros também. Então, a minha esperança nasceu dali, né? De vê-lo na fila da comunhão. E é muito importante também frisar essa questão da castidade, porque às vezes a gente tem vergonha de fazer as coisas que são certas, né? Nós mantivemos isso de maneira muito reservada, obviamente, né? Só que em alguns momentos a gente tinha que falar, porque, por exemplo, chegou uma situação de uma pessoa me olhar super estranha, uma pessoa próxima, tipo, ele tá na fila da comunhão, não pode, vocês moram juntos. Eu fiz, ó, vem cá, deixa eu explicar uma coisa. Você não falou, mas eu percebi pelo olhar. Eu fiz, ó, ele tá na fila da comunhão porque nós fizemos um voto de castidade, por isso que ele pode confessar. Ah, sim, eu tava, assim, achando que não sabia, então fiquei pensando, ele não pode e tal. Então, para não escandalizar também, né, foi que nós falamos a algumas pessoas sobre esse voto e hoje falamos de maneira mais aberta, porque é importante que a gente coloque as coisas primeiras em primeiro lugar, que a gente ordene as coisas na nossa vida, né? O que é importante. Então, se a gente não tiver é, força moral, disposição para realmente rejeitar o pecado, então a gente vai ficar ali no mar de lama. E a gente precisa ir realmente se educando, educando a nossa vontade para que a gente ordene as coisas de maneira correta na nossa vida, né? Então, isso foi muito importante para a gente, foi muito frutuoso também. Por quê? Porque uma vez que a gente estava nesse voto, então nós pudemos, através dessa distância física, eu pude ver a alma dele, inclusive. Por isso que eu até digo, eu disse nos meus votos, quando nós recebemos o sacramento ano passado, que ele não se afaste de Jesus, porque foi aos pés da cruz que as virtudes dele começaram a aparecer para mim. Então, eu Muito. comecei a ver as virtudes dele de Uhum. maneira muito grandiosa, em Concreto. todo Uhum. exato, ele vendo ali, aos pés da cruz, entendeu? A Muito luz de legal. Jesus iluminou as virtudes dele. E aí a minha vida começou a se resolver. Então, eu tinha muita paz, né?
no coração, fui tendo as minhas experiências espirituais, como, por exemplo, é, a intercessão dos santos. Então, eu não estudava para protestar, mas para conhecer e amar. No entanto, é natural algumas resistências iniciais, porque simplesmente eu não conseguia compreender. A intercessão dos santos foi uma coisa muito incrível, porque eu não estudei para entender. Foi uma inspiração. Eu estava comendo milho com a tia dele, a gente conversando na cozinha, comendo milhinho. Aí, falando, só tem o Espírito Santo e tal. Do nada eu fiz. Eu entendi a intercessão dos santos. Aí ela olhou com a minha cara. Fez, eu não estou entendendo vocês, eu fiz, mas eu estou entendendo a intercessão dos santos. Olha como eu entendi. Lembra da teoria dos conjuntos? Não, não conheço. Conjunto dependente e Ah, independente e a interseção dos conjuntos? lembro, sim. Lembro. Pronto. Vamos supor. Eu tenho o conjunto A, E que interseção tem, ali, né? É bem e tem o na. conjunto B. O que Aham. é a interseção? É o que tem em comum entre A e E B. B, né? Uhum. Pronto. Então, o que foi que na hora me veio? Que um dos papéis do Espírito Santo não é interceder por nós, a Bíblia fala, né? Que um dos papéis dele é interceder por nós. Então, foi a semelhança da palavra. Aí eu fiz, rapaz, espera aí. É como se houvessem dois conjuntos. O tempo e a eternidade, que são conjuntos independentes, certo? Uhum. Eles não se tocam. No Uhum. entanto, através do Espírito Santo, há essa intercessão. Então, eu estou aqui com o tempo, a eternidade e o Espírito Santo fazendo a Uhum. intercessão. Uhum. Por que Uhum. isso me veio? Porque eu fiz, o Espírito Santo está em mim, está em você, está em Maria, está em João, está em todos nós, o Espírito Santo. Mas isso não faz com que o Espírito Santo seja muitos. Ele vai continuar sendo um. Só que é justamente, ele é o elo de ligação, entendeu? Entre mim e você e os Sim, santos. Aí sim. eu fiz, rapaz, através do Espírito Santo, há essa intercessão e essa possibilidade de comunicação entre quem está no tempo e quem já Uhum. goza da eternidade. Sim, Porque, boa. seja no tempo ou na eternidade, a alma é Uhum. imortal. Então, Sim, eu tive essa inspiração, eu desenhei, muito aí eu fui legal. explicar para ela, foi. E Muito ela, legal. Isa, de onde você tirou? Eu falei, não sei, veio aqui na minha E a mente. eternidade é sempre presente, né? Então a eternidade é sempre Exatamente. presente. É Então, legal, muito legal. foi isso que eu entendi. Eu digo, através do Espírito Santo é possível essa intercessão dos santos. Então, eu sempre gosto de também falar numa linguagem bem simples e moderna. No WhatsApp, é como se tivesse um grupo de WhatsApp, o Espírito Santo criou o grupo, os santos. Aí saiu colocando Santa Teresinha, São Tomás, tararararara, e a gente em estado de graça. Então, mas tem que é administrador do Espírito Santo. Então, ele está vendo tudo. E só é Sim, possível porque ele criou o grupo, entendeu? Essa ótimo. Sim, comunicação entre nós só é possível porque ele criou o grupo. exato, Então, exato. Santa Terezinha não está vendo o que eu estou falando. Ele está. Mas se eu notificar Santa Terezinha, ela recebe o recado. Arroba Santa Terezinha. Está Aí, online, né? Sim, pelo Espírito Santo, ela vai isso. me escutar, porque a Bíblia também fala que nele nos movemos, existimos e somos. Então, somos em Deus, entendeu? Amém. E que Isso somos mesmo. um corpo. Então, me pareceu muito lógico, eu desenhei, fiquei muito feliz e marquei a primeira aula com meu professor pela primeira vez para falar sobre religião. Eu disse, olha, eu quero explicar a você uma coisa que eu entendi. Eu não quero receber aula, eu quero explicar e você vai fazer as correções, porque uma era católico, né? Saberia me corrigir. E aí eu marquei a aula, quando eu expliquei, ele fez, pronto, terminou a aula, você entendeu, é isso aí. E eu disse, não acredito. Aí falei com um matemático, expliquei, e católico, né? Ele fez exame. Eu nunca tinha visto uma interpretação sobre a intercessão tão didática como essa. Eu vou passar a usar. E Excelente, eu disse, excelente. cara, como foi que você chegou a isso? Eu disse, não fui eu, foi o Espírito Santo, porque eu Fantástico estava comendo milho. até para criança, né? Criança É, entender. Muito é. legal. Aí eu É, estava comendo milho. Pronto, foi assim. nossa, não, sensacional. Nunca tinha pensado. Sensacional. Uhum. Fantástica mesmo. Bom, Isa, a gente está, eu acho que
Você falou no teu Instagram, acho numa entrevista, né? Você não escolhe o santo, às vezes o santo te escolhe, né? E É, você sabe o que acontece também, que eu vejo muito assim, às vezes o protestante em geral, o evangélico, ele não entende a possibilidade, você falou dos conjuntos, de acontecer duas coisas ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe a outra. Eu vou explicar. é, O milagre das bodas de Caná. Não estava na hora de Jesus fazer o milagre, Maria pediu a Jesus. Ela antecipou o milagre. Mas não haveria o milagre naquele momento se a mãe não pedisse, e não haveria o milagre se Jesus não estivesse. uhum, Maria fez pedindo e Jesus fez porque era Deus, pela graça. Agora, uma coisa não anulou a outra, né? E às vezes as pessoas elas não entendem isso, que as coisas não são concorrentes, que é, não, que é o contrário, é justamente porque você está seguindo um modelo, São Paulo disse, né? Me imitem que porque eu imito a Cristo. Me sigam, me é, imitem. Eu estou imitando a Jesus. Então, se você me imitar, você está imitando a Cristo. Né? é. Essa é a comunhão aí que a gente tem dos santos, com a igreja triunfante, militante e padecente. Eu queria te agradecer, nós estamos aí com 1h15 já. O papo está maravilhoso, mas você precisa descansar, né? Você precisa ir embora. E agradecer aí a tua gentileza. Você é muito gentil, é muito legal conversar contigo, muito legal te ouvir. Hum. Queria convidar você e o marido, quando vocês quiserem vir para Curitiba passar frio, comer um Eu fundinho. vou. Venha com Eu tenho uma certeza. Que amiga aí, eu tenho uma amiga em é, Curitiba. É, São nunca fui, Bento é mas eu muito tenho uma amiga. perto. Tem uma amiga, qual o bairro dela que ela mora? Eu não Não me sei. lembro agora. Tem o Tem que passear Michele, com tem ela. o Anne e tem o professor de Santa Catarina Então, se vocês também. quiserem vir É passear, perto. Vamos embora. e será muito bem-vinda. Dê agora a sua rede social, se você quiser, só se você quiser. Pronto, eu quero só, vou dar, mas eu quero só finalizar com uma palavra. Normalmente as pessoas que assistem lives como essa, né, conteúdos de ex-protestantes, normalmente tem os católicos que gostam de ouvir, e também tem as pessoas que estão vivendo um processo, né? Então, eu queria falar para essas pessoas que estão vivendo um processo. Tem duas formas de a pessoa viver o processo. A primeira, ela simplesmente rejeitando tudo e tentando refutar, rebater. Então, ela nem sabe que ela está intuindo alguma coisa, mas esse incômodo, ele já é uma verdade a qual a pessoa está submetida de maneira que os sentidos dela nem percebem. Porque se ela não se importasse mesmo, não estaria querendo rebater, refutar. Estaria vivendo sua fé. Entendeu? É Eu nunca fui verdade. preocupada em estar rebatendo católico, eu estava vivendo a minha fé. Então, às vezes, o nosso inconsciente já se submeteu a uma verdade que ela foge dos nossos sentidos. Então, a pessoa preste atenção a isso. E quem está vivendo o processo de uma maneira muito consciente e está com medo de desagradar a Deus, eu quero dizer para essas pessoas que, assim, se você estudar realmente com abertura à graça, você estudar de maneira, nessa busca pela verdade, diga a Jesus, Jesus, eu quero te conhecer melhor, se revele a mim, ele vai se revelar. Porque a Bíblia fala, ele mesmo disse, né? Que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, assim, que você que está nessa dúvida desse livro, que você não tenha medo. A gente precisa deixar ser conduzida por Cristo, mesmo que a gente não saiba do dia 2. Né? E no meu processo, eu vivi uma grande parte dizendo o seguinte: eu não pensava no dia seguinte. Porque mesmo quando eu estava vivendo, que eu já queria me tornar católica, eu não sabia se a nulidade ia ser declarada ou não. Então, minha vida também ainda estava totalmente sem nenhuma decisão, não dependia de mim mais. E eu precisei confiar. Então, o que é que eu fazia? Eu não pensava no dia seguinte, eu só pensava naquele dia. Baixa cada dia o seu mal. Então, suponhamos, hoje eu tenho que ficar na loja, eu tenho que fazer pedido, tenho que resolver ir de 8 horas eu tenho uma live. Pronto. Eu só pensava naquilo que eu tinha que fazer naquele dia. O que eu tinha para fazer no outro dia, eu não ficava pensando para não me gerar ansiedade. Então, nós precisamos ter essa submissão a Deus, de realmente confiar a nossa vida, a nossa história e o dia seguinte para Ele. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, se a gente faz uma oração sincera, entregando os nossos planos, a nossa vida para Ele,
ele se encarregará de tudo que for necessário à nossa salvação, à nossa santificação, mesmo quando as coisas forem diferentes do que nós desejamos. Porque se a gente olha para os personagens bíblicos, olha para José do Egito, dormiu escravo, acordou governador, né? Então, todo o sofrimento dele reverberou na eternidade. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui nesse momento falando dele, né? Então, a gente não conhece os mistérios da providência, mas precisamos confiar, porque o desespero é um insulto a Deus. Desespero é a Deus porque é ele que sustenta a realidade. Então a gente precisa, mesmo sem compreender, realmente aceitar e continuar adorando e buscando a Ele. Porque Deus, Ele é revelação, mas Ele é também mistério. E, por último, né, se você está ali já no processo final da sua conversão e tem alguns detalhes que você ainda não consegue compreender, confia na igreja. Vai, sabe? Por quê? Porque a gente não vai compreender tudo. Porque uma vez que a gente compreende tudo, Deus deixa de ser Deus. Ele não seria Deus. Porque coube na minha cabeça. Se coube na minha cabeça, não é Deus. É um Porque Deus Deus é falso. infinito, né? Sim. Ele é infinito, ele não vai caber na nossa cabeça. Uhum, uhum. Então, algumas pessoas vão ter facilidade para compreender alguns dogmas da igreja, outras pessoas vão ter facilidades para compreender outros, e Deus ele vai nos dando as experiências à medida do que nós necessitamos, né? Então, se você está estudando, continue estudando, procure um bom sacerdote, continue orando, pedindo a Deus para lhe guiar, porque ele nos quer perto dele. Então, quando a gente busca estar perto dele, ele não vai deixar a gente errar, porque ele quer mais do que a gente. Mais do que nós queremos a nossa salvação, ele quer nos salvar, né? Amém. Então, é isso que eu digo para quem está nesse Amém. campo de curiosidade, que está com Amém. medo, sabe? E que está só querendo refutar, refutar. Confia em Deus. Faça uma oração sincera. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero estar junto do Senhor. E Ele se encarregará de lhe mostrar o caminho, porque Ele mesmo é o caminho. Você E falou é uma isso. coisa, você falou uma coisa que vale a pena repetir. O meio do caminho é o pior lugar para se estar. A Isa falou isso no metade da nossa live. Quando a gente não está nem na terra prometida, que é onde Deus quer que a gente esteja, quando a gente já saiu da escravidão do Egito, mas a gente está no meio do caminho murmurando ainda, né? Como o povo hebreu saiu. Então, isso que a Isa falou é não olhar para trás, né? O mar abriu, o mar fechou para que as pessoas não voltassem. E eu acho também o seguinte, você disse isso, né? Se entregar, mas também tem um pouco de paciência, porque tem coisas na Igreja Católica que não são essenciais para a fé. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela tem algum bloqueio ainda com ícone, com imagem, né? Tudo bem, isso não Uhum. é essencial para a fé católica. Talvez um dia você se sinta mais à vontade, né? Isso eu acho que é um caminho. Não Pois precisa, então, você não eu precisa acho que ter você não imagem precisa, na sua casa. você não Precisa precisa engolir tudo junto, você não precisa, Precisa crer na intercessão dos santos, né? Isso tá no sim, nosso credo. Mas ter a isso, imagem em casa, não precisa. Eu não tinha isso, nenhuma. Hoje eu isso. tenho, porque Tem quero. algumas coisas que são devoções, outras são revelações privadas, que a igreja também não obriga a acreditar. A igreja pede a relação pública, né? É a Bíblia. E, gente, assim, eu acho que eu também queria dar uma palavra final. Leiam sites, estudem sites confiáveis. O Veritatis é muito bom, o Cleófas, do professor Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo. Nós temos apostolados, especialmente apostolados apologéticos, que conseguem, de uma maneira mais profunda que a gente, talvez a gente citou aqui, explicar o posicionamento católico. Porque normalmente as pessoas não odeiam a Igreja Católica, elas odeiam uma imagem distorcida daquilo que elas É pensam ser a Igreja equivocada. Católica, equivocada. Né? Então, É. quando as pessoas vão ler o catecismo, né, o catecismo diz, não, o único salvador é Jesus. Opa, mas eu achava que não, eu achava que o católico... Então, quando a gente começa a mergulhar na doutrina católica, a gente vê quão bela ela é. Né? Ela é totalmente cristocêntrica, aquilo que eu Muito, achava que não era. Ela é muito, 100%. muito A cristocêntrica. própria Nossa Senhora, que
se entende como um desvirtuar, né, da igreja, na verdade, ela aponta para Cristo, Exato, exato. né? Você sabe, quando eu era jovem, eu fui me confessar uma vez, que antes de conhecer bem Jesus, no sentido, assim, conhecer bíblico, né, de intimidade, eu era muito devoto, sou ainda, de Nossa Senhora. Mas aí eu fui me confessar, eu falei, padre, eu estou muito nervoso, porque eu tenho medo de amar mais Maria que Jesus. Aí o padre deu risada, coisa de jovem, ele falou assim, mas filho, você sabe que Jesus é Deus e que Maria é uma criatura, mas é mãe de Deus, né? Mas ela, você sabe que ela não está no mesmo patamar, né? Eu falei, eu sei, padre, mas hoje eu me sinto mais assim, chegado a ela que Jesus. Não, se você sabe que Jesus é Deus e que Maria é a mãe dele, fica tranquilo que tudo que você, porventura e por engano, levar de excesso a ela, ela vai direcionar o seu filho. Fique tranquilo que não fica nada para ela, né? Fazei o que ele vos disser. Então, o seu contato, Isa, por gentileza. Obrigado de novo. O Instagram, Isa Heráclito, Isa com Z, Heráclito com H. Então, para quem assistiu, tiver alguma dúvida, quiser Isa, compartilhar alguma coisa, então estamos aqui, né? Eu gosto de responder os directs, gosto de receber as mensagens também. Me sinto útil ao reino, estava falando isso ao padre. Me sinto útil, padre, porque naquele momento de agonia, de angústia, tiveram pessoas que me ajudaram a compreender, né, determinadas dogmas, coisas que para mim eram totalmente incompreensíveis, então foi muito bom ter pessoas perto que me ajudaram. Então, que eu seja essa pessoa também, né? Porque a Santa Igreja é uma bênção, né? Um caminho que nós temos para a nossa santificação, temos os sacramentos, então a gente não pode ter uma fé amputada, uma religião que nos ampute, né? Que não tenha todos os sacramentos. Foram movimentos divinos que Deus nos deixou para a nossa santificação e para a nossa salvação. Então, amém. é lindo ser católico. Deixa eu preciso. Tá acabando a energia do meu computador aqui. Eita, então bora. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado Imagina, tu amém, é nóis. mesmo. Obrigado mesmo você, sua família, O seu marido, o teu prazer trabalho. foi meu. Obrigado e Amém. desculpa aí todo o transtorno de hoje, tá bom? Bom descanso. Imagina. Tchau, tchau. Obrigadão, Isa. Fica o convite, tá, Isa? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Amém.